Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar o quarto domingo do tempo da Quaresma, chamado de também Domingo da Alegria, Domingo Letare, como cantaremos justamente na oração a Nossa Senhora neste tempo que se iniciará com a Páscoa. E a missa de hoje inicia nos convidando com a antífona de entrada da missa, justamente a alegria. Aquela frase de São Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Por quê? Porque a salvação se aproxima. A igreja se reveste de rosa, que deve de ser um rosa goiaba, mais ou menos aquela tonalidade, não rosa muito claro. Por quê? Porque é o roxo com um pouco de branco, demonstrando que existe uma alegria mesmo no tempo da penitência, da Quaresma, a proximidade da Páscoa, da nossa salvação. Dito isso, passemos à liturgia de hoje. E a liturgia de hoje é talmente inspiradora, temos tantas coisas a meditar, irmão e irmã, em especial com o Evangelho. Esta semana estávamos em retiro da província, não utilizarei, por isso em algum momento estava me movimentando para pegar minhas anotações do retiro. Uma de nossas irmãs que veio nos dar o retiro, ela vive atualmente no Peru, deu vários pontos de reflexão que as irmãs fizeram em um ano de clausura sobre a parábola que escutaremos no Evangelho. Mas não utilizarei tanto esse texto, somente um ou dois aspectos, deixarei para outras oportunidades meditarmos muitas coisas disso. Por quê? Porque também Deus é bondoso e tive muito material e também meditação à disposição para focarmos nos textos de hoje, na liturgia que hoje se apresenta. Escutemos a primeira leitura, que é tirada do livro de Josué. Naqueles dias o Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficarão acampados em Gilgal e celebrarão a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa comerão dos produtos da terra, pães sem fermento, comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram maná. Naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã. O que tem a apresentar aqui que, para compreendermos a ligação da leitura, Evangelho, segunda leitura. Primeira coisa, o versículo que se inicia é o encerramento dos versículos anteriores, do 1 ao 8, que se encerra com este 9, que fala justamente quando os homens que vieram do deserto e até então não eram circuncidados, receberam a circuncisão agora para entrar na terra prometida, para viver nessa terra. Então, aqui já nos indica muito. Recordemos, Jesus fala da circuncisão, aliás, São Paulo, da circuncisão do coração. De tirarmos tudo aquilo que impede o nosso coração de ser verdadeiramente de Deus.
Não é uma circuncisão externa, física, que somente os homens ou pessoas do sexo masculino podem receber. Mas o coração, onde, retirando tudo aquilo que me impede de viver para o Senhor, todo o pecado, eu me entrego totalmente a Ele. Me consagro, me abandono inteiramente a Ele. Então já compreendemos a primeira frase da leitura. Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. O pecado, a escravidão às coisas ruins, ao passado distante de Deus, a uma vida sem Deus. Isso já está toda a conexão com o Evangelho. E mais, o que tem a dizer, então, este texto para nós? Porque parece não ter muito. Devemos recordar, na primeira leitura nos mostra, ao longo da Quaresma, os grandes momentos da história da salvação. A criação, Abraão, o Egito e, por fim, hoje, a entrada na Terra Prometida, a realização da promessa. Abraão recebeu a promessa, mas não viu o cumprimento da mesma. E no texto de hoje nós vemos o povo entrando e vivendo naquela Terra Prometida a Abraão. A promessa, Deus cumpriu sua palavra. E para nós ainda, o que mais tem a ver? O texto de hoje nos lembra nossa caminhada no deserto da vida, rumo à verdadeira alegria, rumo à verdadeira pátria. Nossa alegria não está aqui. Nossa alegria está escondida em Cristo Jesus nos céus, diz São Paulo. Nossa alegria plena está no céu, está na vida eterna, na vida sobrenatural. E nós devemos de recordar que estamos no caminho deste deserto. Mas isso deve de também nos fazer lembrar e jamais esquecer aonde está a nossa meta, o céu. Não percamos de vista a Páscoa eterna, a glória do céu que nós esperamos receber e participar um dia. Nós não podemos perder de vista. Este caminho devemos de fazer, recordando que o Senhor cumprirá a sua promessa se nós somos fiéis a Ele. Vemos, então, ainda no texto, que eles partiram do Egito com uma Páscoa, a primeira Páscoa celebrada. Ali aconteceu a primeira Páscoa, a passagem. Comem ao longo do deserto o maná. Deus é prodigioso. No deserto não lhes deixa faltar nada, lhes alimenta com maná, o pão descido do céu. Realiza prodígios, milagres. E por fim, ao chegarem, encerram este caminho do deserto com uma Páscoa. Ou melhor, começam um novo caminho com a Páscoa, porque a plenitude virá em Jesus Cristo. E o que isso tem a ver conosco? Nós aqui nos alimentamos também, de certo modo, com maná. Não o maná que foi dado aos israelitas no deserto, mas qual maná? A palavra de Deus, a igreja, os sacramentos, a Eucaristia. Ali o Senhor nos alimenta com o alimento espiritual que nós necessitamos para um dia estarmos com Ele nos céus. E, quando chegar o final desta jornada, participaremos da verdadeira Páscoa, da eterna alegria. E temos vivido este caminho com o Senhor? Temos diante de nossos olhos, com a alegria desta Páscoa que se aproxima, a alegria da Páscoa eterna, e vivemos na expectativa, na esperança da mesma? O Salmo nos diz: provai e vede quão suave é o Senhor. É o refrão do Salmo. Mas, digamos, a tradução é um pouco não tão eficaz quanto deveria. Seria mais degustai e vede quão suave é o Senhor. O provar aqui é de degustar, de sentir o sabor, de apreciar, como apreciamos uma comida. Apreciar e vede quão suave é o Senhor. E o Salmo, como todas as leituras de hoje, nos trazem um consolo, uma esperança, uma discreta alegria da Páscoa que está se aproximando. E o que diz mais adiante no Salmo? Contemplai antes, comigo engrandecer ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou.
uma pessoa que diz tudo aquilo que o Senhor realizou em sua vida e nos chama também a experimentar a mesma coisa. E temos vivido, temos degustado a alegria que Deus nos dá, tudo aquilo que Ele realiza em nós. Entremos agora no Evangelho, uma parábola conhecida nossa. Devemos de ter primeiro em foco que a parábola que hoje escutamos está ao final é a terceira parábola. Temos como primeira a ovelha perdida, que deixa-se as 99 e vai buscar a perdida. Mostra como Deus é diferente da nossa maneira de pensar. Quem, em sã consciência, deixaria 99 e sairia buscar uma perdida? O bom pastor? Depois vemos um segundo, a dracma perdida, de 10 moedas, uma mulher que perde uma, e aquilo lhe faz falta. Em ambas parábolas há uma festa, assim como esta terceira, que encerra, então, é como se as três fossem uma parábola. Mas vejamos também aqui que nas três, aquilo que se perde é encontrado. A primeira a ovelha, a segunda a dracma, a terceira o filho. E a parábola de hoje nos é colocado para vermos, chamar a conversão mais os justos que os pecadores. E vemos na parábola de hoje, já tenhamos diante de nós, o drama de Deus. Mais que o drama do homem, o drama de Deus, que é o Pai da parábola. Comecemos o texto. Vou fazer algumas reflexões ao longo do texto, outras complementarei após o texto, voltando em certos aspectos do mesmo. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Primeira coisa, aproximar-se para escutar. Escuta é muito importante no Evangelho de São Lucas. Indica o quê? É um sinal de abertura à conversão. A fé entra pelo ouvido, pela escuta. Então, estes publicanos e pecadores querem conhecer Jesus e querem converter-se, querem mudar de vida. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Criticavam. A palavra correta aqui é murmuravam. E não murmúrio que nós bem conhecemos, de falar mal, de reclamar, de criticar a pessoa. Não. O murmúrio aqui é a falta de confiança na pessoa de Jesus, a falta de fé. E eles não estão no mesmo lugar que os publicanos e pecadores. Por quê? Porque um bom judeu não se misturava com eles para não se contaminar. Estão vendo Jesus de longe, e Jesus vai sair dali para contar-lhes a parábola. E muitas vezes isso nos passa desapercebido. Vai falar diretamente para eles, os irmãos mais velhos do texto, que conhecem a fé, que vivem com o Pai, mas que não sabem que é o Pai, assim como o mais novo. E que diziam, este homem, como se dissesse de forma depreciativa, esse aí, olha, esse aí acolhe os pecadores e faz refeição com eles. E vemos o verbo no presente, um ato permanente. Não é acolheu, acolherá, acolhe, é constante. Então, eles desprezam Jesus. E Jesus conta-lhes esta parábola. Agora a parábola que nós conhecemos. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Bem, primeiro aspecto aqui que nós devemos de ver da questão dos filhos. O primeiro a falar aqui é o filho mais novo. E esta parábola nós chamamos a parábola do filho pródigo, que depois também foi tida com o nome a parábola do pai misericordioso. Mas nós poderíamos chamá-la também da parábola dos 2 irmãos. O irmão que se perde e o irmão que fica, mas que no final ambos estão perdidos. O protagonismo, isso que eu estou falando da parábola dos 2 irmãos e o que toco agora em alguns aspectos é das nossas irmãs de clausura. O protagonismo da parábola é do pai.
não é dos filhos. Apesar dos dois filhos aparecerem, o protagonismo é do pai. É o pai que toma atitude. São os filhos que tomam uma atitude distante para com o pai. Não reconhecem a paternidade. A verdadeira paternidade acolhe e enfrenta a ingratidão depois de se doar tanto. Não é assim, pai e mãe? Doam tanto a vida pelos filhos e no final que colhem ingratidão. Mas a paternidade, a maternidade supera isso. É maior do que isso. Continua amando. Continua agindo como pai e mãe. Mas podemos ver que na realidade é o fracasso. O fracasso é dos filhos. E isso é o que mais dói no pai. Ele falhou como pai. Tentou ser um bom pai. Mas ambos os dois filhos que ele tinha, os únicos dois que nos são apresentados na parábola, porque poderíamos colocar como meditação ainda um terceiro, nós vemos que ele falhou como pai. Ele não conseguiu. Poderíamos também continuar meditando assim, que essa parábola poderia chamar os dois órfãos, a parábola dos dois órfãos, que o são por escolha, porque mataram o seu pai. Ambos recebem a herança e atuam como ele se fosse já morto. E a orfandade é uma das primeiras carências humanas. Quando nos falta referência na vida, e nesse caso Deus, nós tão pouco nos tornamos referência para alguém. Se desfazem do pai e cai na pior escravidão possível, sem referência, sem confiança básica, se percebe afundar o chão e cair, e com isso se agarra em qualquer prego que aparece diante dele. E aqui são alguns títulos que nós poderíamos colocar nessa parábola. Também poderíamos chamar a parábola do bom pai, porque o pai é bom, enquanto os filhos não são. Continuemos agora a nossa meditação com os outros aspectos, e alguns aspectos que aqui falei, você pode refletir em casa, e talvez eu toque dentro do texto. Então, qual é a parte que cabe ao filho mais novo? Está escrito nas escrituras o quanto deve de herdar cada filho, quando se tem dois. O filho mais velho, ou quando se tem mais, o filho mais velho sempre recebe uma parte dobrada daquilo que os irmãos receberam. O primogênito recebe a parte dobrada. Então, o filho mais novo levou 1/3 da herança consigo. O filho mais velho ficou com 2/3. O pai deu a herança para o mais novo, mas o que restou de herança é tudo do filho mais velho. Tudo pertence a ele já. Assim, o pai já dividiu os bens entre eles. O filho mais velho recebeu a parte, o filho mais novo recebeu sua parte. O dobro do irmão mais velho. E o que acontece? O filho mais novo disse ao pai, da minha parte que me cabe da herança. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Não bastava receber a herança. O filho queria distância do pai. Como se o pai cortasse suas asas, parece tanto a nossa juventude, não? Ou nós, na nossa juventude. Ai, meu pai e minha mãe me impedem de ser eu mesmo. Não me deixam ser quem eu quero ser. A mesma coisa, nós com Deus. E assim esse filho, que com certeza não pensou isso da noite para o dia, já estava pensando, conversando com seus bons amigos, péssimos amigos, e tomou essa decisão. Ah, já pedi herança? Quando que você recebe herança? Quando o pai já é morto. Então disse, pai, você é morto para mim. Me dá o que me cabe, eu não quero mais saber de você. Eu não quero saber mais dessa casa. Aqui eu sou escravo, sou servo, não suporto mais o meu irmão. E vamos entender por que no final da parábola, o problema com o irmão. Eu quero ir embora, me deixe em paz, eu quero ser eu quero me alegrar. Pega suas coisas e vai embora. E vai embora para muito longe. E esbanja tudo numa vida desenfreada que mostra soberba. Sua soberba. Eu tenho, eu vou gastar. Eu quero ser eu.
Eu quero aproveitar a minha vida com os meus bens. Quando tinha gasto tudo o que possuía, e os bens aqui simbolizam avareza, hein? Toda avareza. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Sabemos muito bem, se gastamos tudo, ficamos sem nada, temos necessidade, não temos como gastar. Ele agora, que tinha amigos próximos que lhe indicavam as festas, amigos de copo, de alegria, de bebedeira, de churrasco, de sei lá o que você pode colocar na sua vida, esses amigos sumiram quando ele perdeu tudo. E no momento de necessidade, não encontrou mais ninguém. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo para cuidar de porcos. A coisa mais terrível que podia acontecer para um judeu. Um judeu não só não podia comer a carne do porco, não podia se aproximar do porco. E ele está cuidando de porcos. Se rebaixou a pior do pior. E queria comer como... O que vai falar aqui que ele queria se alimentar dos porcos são como grãos de feijão, cru. Isso ele queria comer e não lhe era dado. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: a graça de Deus pôde agir nele. Quando a graça agiu? No momento do sofrimento. Estamos entendendo porque Deus permite o sofrimento? Ele não é causa. Ele permite que nós façamos a nossa escolha. Ele sempre vai respeitar a nossa liberdade. Mas é ali que talvez a graça vai encontrar abertura para poder nos mostrar o quanto estamos errados. Então ele reflete e diz: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. E o pensar dele, ele está arrependido do que fez? Não, está passando necessidade. Não mostra que houve um arrependimento. Mas parcialmente sim também. Por quê? Ele sabe que o que ele fez para com o pai é grave. Imagina dizer ao pai e à mãe: olha, para mim você é morto. Eu não quero mais saber de você. Não se importe, mas não queira mais saber da minha vida. Me deixe em paz. Eu quero viver, seguir a meu bel prazer a vida. Assim o pai estava muito ofendido. E ele, sabendo do que fizera, não quer ser filho, quer ser agora escravo. E volta então para seu pai. Então ele partiu. Na verdade, o verbo aqui é levantou-se, o verbo da ressurreição. E voltou para o pai. Ele tomou consciência que estava como morto e volta para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. Vários verbos aqui para o pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou, ver. Ou seja, o pai sempre está olhando, esperando o retorno do filho. Vemos como o pai é conosco. Ele olha para nós que estamos muitas vezes distantes dele, pela vida que levamos, e espera que nós retornemos a ele. Nós que somos filhos pela graça, pelo batismo, e que esquecemos, não vivemos aquilo que devemos viver. Matamos o pai e estamos longe. E aqui a reação de Deus é a reação de uma mãe. Ao escutar a homilia de um bispo, ele refletia justamente o livro de Tobias, onde mostra que Ana, a mãe de Tobias, todos os dias levantava, ia para o horizonte onde seu filho tinha feito o caminho para ir buscar os bens da família, que nunca retornava com Rafael, e ali voltava para casa chorando: meu filho deve ter morrido. E quando seu filho chega, ela avisa a Tobit, o pai, e sai correndo ao encontro do seu filho e lança-se nos braços de seu filho. Estamos vendo a reação de uma mulher, de uma mãe. Assim Deus está agindo aqui na parábola do filho pródigo. Vemos que grande amor. Sentiu compaixão. Compaixão é
É mover o útero, é uma mãe que tem a criança no útero e sente aquilo dentro das suas entranhas. Correr ao encontro para um idoso judeu é uma vergonha. Não se faz isso. Um idoso pode cair, se machucar. Imagina um idoso correr. Deus não se importa com isso, ele corre ao encontro. Ele já está esperando, ele já está com o perdão pronto. Por quê? Porque o filho nunca deixou de ser filho para ele. E o que mais acontece? Teve compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. Aqui o verbo certo não é abraçar. Caiu nos braços, no colo do filho. Porque correu e pela idade, sendo idoso, o cansaço abateu a ponto que ele caiu de joelhos e abraçou o filho. Nós vemos normalmente no quadro o pai e o filho ajoelhado diante do pai, mas a proposta do evangelho é o oposto. É o pai que está caído e abraçando a cintura do filho, porque correu tanto, se cansou que caiu e abraçou a cintura. Que amor de Deus para conosco! E nós não sabemos compreender. E nós não correspondemos a esse amor. Cobriu de beijos, o beijou. Imagine aquele filho sujo, fedido, com roupas estragadas, fedidas. Pai nem quis saber. O beijou ali, demonstrou esse amor, recordou a aliança. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Pai, como se o pai dissesse: eu não quero escutar isso. Não quero. Você para mim, deixa de falar bobeira. Você é meu filho. Eu te amo. Você entende o quanto eu te esperei. O quanto eu sabia que você estava sofrendo e está sofrendo. E espero que você volte para mim. O quanto eu te quero de volta como filho e não como escravo, não como servo. Você não entende ainda o quanto eu te amo? E vemos que o filho ainda não está entendendo. Como eu e você não entendemos o quanto o Pai nos ama. Que belíssimo amor do Pai para conosco. Se meditássemos esse texto ainda mais hoje, ou ao longo desta semana, quanto poderíamos tirar de proveito para a nossa alma. E o que disse o Pai? Trazei depressa a melhor túnica. Aqui, o reveste da sua dignidade. É a graça do batismo. Renova em nós a graça do batismo, como renova a cada confissão sacramental. Para vestir meu filho. E colocai um anel. Mostra ao filho, não é o anel, é um anel com selo, daqueles anéis antigos, mostrando para o filho que você, e tudo que está aqui ainda é seu, você é senhor de tudo isso. Você não deixou de ser filho para mim. Não pense que é meu escravo. Eu te amo como filho. Eu te amo como filha. E disponha de todos os meus bens, tudo que é meu é teu, meu filho. Nunca deixou de ser teu. E sandálias nos pés. Por quê? Os escravos que andavam descalços. O filho deve de ser restituído à dignidade de filho. Trazei o novilho gordo e matai-o. Símbolo da Eucaristia. Da Páscoa. Aqui estamos vendo o retrato da Páscoa apresentado também na primeira leitura. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Estamos vendo com as duas parábolas anteriores, reencontrou e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música e o barulho de dança. Agora vemos Lucas trabalhando com a questão de distância. Antes era o filho novo que fugiu do pai para levar a sua vida independente, orgulhosa, e caindo em si, voltou ao pai. Agora o filho que morava com o pai está distante, está no caminho, mas não chegou a casa. É o pai que vai ao encontro, como foi, o pai reage da mesma forma com os dois filhos, vai ao encontro tanto de um quanto do outro. E ele pergunta ao criado o que está acontecendo e conta da festa, porque o recuperou com saúde. É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde, mas ele ficou com raiva e não queria entrar. Agora é o filho mais velho que está longe, não quer voltar para a casa do pai. O pai saindo, tomando a mesma ação que o filho mais novo, como havia dito,
Insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Eu sou como teu escravo. Ele não reconhece o pai como pai. Nenhum dos dois. Parábola dos dois órfãos. Parábolas dos dois irmãos. Parábola do bom pai. Onde está aqui vemos, ele não reconhece o pai como pai. Reconhece o pai como Senhor, autoritário. E ele é um submisso. E aqui está a questão da retribuição. Se eu fiz as coisas boas, eu tenho que receber o que é bom. Se ele fez as coisas más, ele merece o castigo. Como que o Senhor trata ele assim? Mentalidade que muitas vezes está presente em nós. E assim, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. Nunca desobedeci um mandamento teu. E tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos? Quando chegou esse teu filho, não reconhece o irmão. Teu filho, não é meu irmão, é teu filho. Quando chegou ele, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. De onde ele tirou que teve prostitutas na história? Nós não sabemos. Se chegou algum assunto até o seu ouvido, ou se ele inventou, não sabemos, porque o início do texto não fala. Fala que ele teve uma vida dissoluta, ou seja, viveu todos os prazeres que podia, mas não fala a questão da prostituição. E então, nós vemos aqui a questão da prostituição falar de mais uma concupiscência do filho mais novo. Qual? A concupiscência da carne. A primeira foi a avareza, aliás, a avareza primeira, a soberba a segunda, a concupiscência da carne, os prazeres da carne a terceira. Então vemos alguma dissolução no filho mais novo. Agora o pai que vai falar outra vez. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Nós devemos de ver aqui que a parábola não tem fechamento. Não sabemos se o filho mais velho entrou. Não sabemos se verdadeiramente se arrependeu o filho mais novo. Sabemos que houve uma festa, mas que o pai amava os dois, e nenhum dos dois amava o pai como pai. Esse segundo tinha um servir a Deus, mas não compreendia o servir como é. O servir é pôr a vida à disposição de Deus para que se cumpra em nós a sua vontade. E nós o temos feito. Passemos agora a outras meditações dentro de tudo isso. Estou olhando aqui o temporizador para podermos conseguir fazer essa meditação. Vamos lá. Voltando ao texto, e vou voltar de duas formas, uma primeira agora, uma segunda mais adiante. Nós devemos de tomar um cuidado. Somos muito habituados a dizer que somos filhos de Deus. E qual é o problema? Dizemos que somos filhos de Deus como quem está mascando um chiclete. Quanto mais se mastiga o chiclete, mais ele perde o sabor. A mesma coisa é isso. Nós nos tornamos tíbios na vida da graça. Pressupomos que somos filhos de Deus, mas vivemos como tais? Amamos o Pai como tal? O inimigo mortal do estupor, do se surpreender, é o hábito. Cuidado com o hábito de dizer: eu sou filho de Deus. A parábola de hoje quer reavivar em nós o amor ao Pai, como Pai. E nós devemos de nos olhar onde nos encontramos, porque com certeza nos encontramos em um dos dois filhos, ou no pródigo, ou no filho mais velho. Sempre estamos em um dos dois, sempre. A não ser que chegamos num grau de conhecimento e santidade tamanha que já conseguimos superar, oxalá. Mas, na maior parte das vezes, não. Um filho foge e esqueceu do pai. O que fica acha que é um dependente e não o ama. Eu não preciso amar meu pai, só aqui faço as coisas para ele. E aqui, Jesus, na parábola, também quer nos mostrar a verdadeira imagem de Deus. Por quê?
Muitos dizem, todas as religiões, Deus é um só. Deus está presente em todas as religiões. Cuidado. Jesus nos mostra que o Pai é um Pai de amor. E muitas vezes, algumas delas não são. Se voltarmos à Segunda Guerra Mundial, os alemães tinham uma frase escrita junto de seus uniformes: Deus está conosco. E aquele era Deus que matava os judeus? Sem contar outras que nós conhecemos hoje, que colocam bombas no seu corpo para fazer nós sabemos muito bem o que, e trabalham para um Deus de ódio. Cuidado com a imagem de Deus. Nem toda religião mostra o verdadeiro rosto de Deus. Os irmãos não se encontram na parábola. E nós devemos de ver que o primeiro acha que a vida é uma diversão e termina muito mal a sua vida. E nós achamos que a vida, eu tenho que aproveitar a vida e Deus não está nem aí para isso? Eu tenho que ser feliz? Cuidado. Posso terminar ou já estou terminando muito mal. E o outro se ofende pela festa. Espera o prêmio do servir. Eu sou servo, eu sou escravo, eu quero o meu prêmio por ter feito tudo isso. E o Pai vai ao encontro de ambos. Ambos não entenderam. Deus espera que seja tanto um quanto o outro, a se converterem a Ele. Ambos estão fechados em si, no seu egoísmo, no seu orgulho, e espera que ambos se convertam. O filho mais novo saiu por ilusões, por sonhos, por projetos pessoais, mas depois experimentou que os sonhos terminam. Os ídolos acabam. E quais são os sonhos e ídolos? A beleza, o trabalho, o dinheiro, os prazeres e tantas outras coisas que podemos colocar diante de nós. Padre, não tenho isso? Não, vamos colocar algum exemplo? Se não se tem dinheiro para manter esteticamente a beleza, com 80 anos você estará tão belo quanto é hoje? Belo, bela? Creio que não. Terá as marcas da idade. E se você só vive para a beleza, sua vida vai ser infeliz. Não devemos de viver. Isso daqui logo passa. Se vive somente para o trabalho, você vai ver que você vai ser escravo de si mesmo. E ao ponto que quando chegar o momento da aposentadoria, como tantos, nossa, eu trabalhei tanto, fiz tanto na minha vida, ninguém da onde você trabalhava nem te liga para saber como você está. Nunca mais te vê. Nunca mais se importa com você. Se você se torna escravo do dinheiro, você vai ver que este Senhor, por causa dele, vai te obrigar a fazer coisas que Deus nunca te faria fazer. A independência do Pai faz mal para nós. Os ídolos não saciam, somente dão mais fome, ao ponto de chegarmos na carestia que chegou este jovem. Os ídolos dão ordens que nós jamais faríamos se estivéssemos obedientes a Deus, como diz também em outro texto. Nós jamais faríamos certas coisas que por causa dos ídolos, para conseguir aquilo que eu quero. Somente sem Deus. Eu não penso se Deus quer isso para mim, se é o projeto dele para minha vida, e se realmente ele está me ajudando a chegar onde eu quero. Eu faço tantas coisas mesquinhas, horríveis, diante de Deus, pecados, para conseguir o que eu quero. Cuidado. É assim que se encontrou o filho pródigo. E é assim que nós podemos nos encontrar. Ninguém lhe dava de comer. Ninguém, hoje, é disposto a ajudar no mundo regulado pelos ídolos. E o mundo hoje se regula pela idolatria. Em ter likes, em ter fama, dinheiro, beleza, conhecimento, isso e aquilo. Ninguém nos dá nada sem Deus. No mundo hoje é somente troca. Eu te dou isso, mas você faça isso, faça aquilo, me ajude naquele outro.
não nos ajudam quando passamos necessidade. O pai sempre está olhando para o horizonte onde o filho foi, como eu disse. E o filho mais velho? O mais velho pensa no Deus, no Pai que pune e premia. Tô na missa todo domingo, eu faço tudo tão bem. Não, Deus tem que me premiar e castigar os outros. Os outros merecem castigo por não viver. Não aceita uma festa não merecida. Por quê? Porque o que o filho mais novo fez para merecer a festa? E ainda voltou para tirar parte da herança do irmão? É ele que não se sente parte da casa. Porque se ele quisesse, era só pegar um novilho e festejar com seus amigos, porque tudo era dele. Ele não fez porque não quis. Não se sentiu parte da casa, mas sim um escravo. E nós devemos de ver que o nome do pai, a palavra pai, aparece 11 vezes no texto. E nunca na boca do filho mais velho. No filho mais novo, na boca do pai, na boca do narrador, mas o filho mais velho nunca chama o pai de pai. Assim como não chama o irmão de irmão. Esse teu filho. Passemos para outra meditação ainda. E já encerramos assim, pelo nosso tempo, a meditação do Evangelho para passarmos a segunda leitura brevemente. Nós devemos de ver as leituras das últimas semanas, os Evangelhos das últimas semanas. O tentador tenta nos tirar do propósito para o qual fomos criados. Primeiro domingo do Advento, escutamos as tentações de Jesus. O segundo domingo, qual foi? Justamente nós escutamos a transfiguração, a vida eterna que nos espera. Domingo passado, o que escutamos? Domingo passado, vimos que a graça de Deus não é um salvo-conduto para eu fazer o que eu quiser na minha vida, para eu cometer os erros que eu quiser, como o filho pródigo. Ai não, meu pai depois me perdoa, Deus me ajuda. Não. Se nós sairmos do propósito de seguirmos a Deus, escutando o tentador, teremos que pagar as consequências de nossas escolhas. Deus respeita a nossa liberdade. Como filho pródigo, nós pagaremos as consequências das nossas escolhas. Ele nos deixa livres. Bem, passemos agora ao filho pródigo. Não sabemos as reais motivações que levaram o filho a sair da casa. Mas recordemos ainda a discussão final. Olha o irmão que temos. Se sentia escravo como irmão? Não sabemos. Vemos que o irmão talvez não amava de verdade. Isso mostra que muitas vezes algumas pessoas podem sair da igreja por causa de mim e de você. Por quê? Nós que somos os irmãos mais velhos na fé, ao invés de ensinarmos o caminho do amor verdadeiro ao Pai, ensinamos um caminho de servidão escravizadora, não uma liberdade, não colocar a nossa vida a serviço do propósito divino. E nós podemos, por ciúmes, por perseguição, afastar os irmãos mais novos do caminho do Pai. Nós ainda temos que ver. O filho mais novo se sente atraído, seduzido pelos bens exteriores, pelas festas, pelos prazeres, por aquilo que o mundo oferece. E a sua alma quer se realizar com isso. Mas ele se sente até bem ao início com tudo isso. Não quer mais servir ao Pai, trabalhar, estar sob sua tutela, sob o seu cuidado. Talvez seus amigos diziam a ele que está tudo bem, vai, faça a vida, aproveita, se realiza. Mas caiu em si somente ao chegar ao fundo do poço. Ele teve volta, mas devemos de tomar cuidado. Tem coisas que não tem mais como voltar atrás. Não tem mais retorno. Nós devemos de deixar este sentimentalismo para viver uma vida séria, para escolher a vontade de Deus, para escutarmos como Pai, colocarmos em prática atos de amor. Caso contrário, meu irmão, minha irmã,
Se vivermos o sentimentalismo, vai, aproveite, você está tão bem. Isso, nossa, eu estou vendo um sorriso no teu rosto, você está mais feliz porque fez tal coisa. Isso mesmo, segue por esse caminho. Cuidado. Tem coisa que não dá para voltar mais atrás. Ainda esta noite será pedida a conta de tua alma e o que você fará? Então devemos de recordar não por medo, mas recordar que o Pai nos ama. O Pai não impediu o filho de cair na pocilga que ele caiu. Ele caiu porque quis. Respeitou a liberdade. Meu filho, você quer ir? Não posso te segurar. Te amo tanto. Eu sei que você vai ser infeliz aonde você está indo. Eu sei quanto você vai sofrer. Mas eu não posso te impedir. Você quer ir? Deus não nos impede de cairmos também em poços profundos. Depende da nossa escolha, de escutarmos ou não o que acontece. Vemos que ao final do Evangelho se invertem os papéis. O filho pródigo volta, o filho mais velho se afasta. Também nos é apresentado o banquete da Páscoa, da Eucaristia. E dentro de nós habitam os dois irmãos. E devemos de olhar e tomar cuidado para não sermos nenhum dos dois, mas o terceiro. O filho que realmente amou o pai. E é lindo a meditação que as irmãs de clausura puseram aqui. É como se Jesus, aqui é Jesus, dissesse: Pai, deixa eu ir atrás do meu irmão. Ele está se perdendo, ele está sofrendo. Não, filho, não pode. Ele vai morrer, pai. Não, filho, ele quis, nós temos que respeitar a liberdade dele. Mas, pai, é meu irmão, eu não posso vê-lo sofrer desse jeito. Quanto amaríamos Cristo se meditássemos dessa forma? E ao fim o pai diz: vai, filho, salva o teu irmão. Vemos ainda que, querendo viver uma falsa liberdade, ele se torna escravo. Escravo de si mesmo. Escravo das coisas. E eu e você, temos vivido a liberdade de filhos de Deus, seguindo os ensinamentos do Senhor, ou vivido uma escravidão de nós mesmos? E isso porque sente que o Pai sufoca a sua liberdade. Impede. Ai, Deus me impede de viver um mundo, de aproveitar minha vida, de me alegrar. Pois bem, você será escravo de si mesmo. Escravo das paixões e dos erros. Abandonou o pai para fazer uma vida independente, porém voltou falido, sem nada, vazio. O outro fica, porém fica descontente de ficar na casa do pai. Não ama o pai. Tá bom, eu vou na igreja, eu vou rezar, eu vou fazer isso. E onde está a tua alegria? Onde está o teu contentamento de estar com o pai? E cuidado, que o filho pródigo quis se livrar do pai, porque, como muitos hoje pensam, de Deus ser como um boneco que aceita o teu pecado. Você está querendo a morte do pai, não está vivendo aquilo que Deus te pede. Não aprendeu o que é ser filho, como Jesus nos ensina a ser filhos. E por fim, a segunda leitura, encerremos brevemente, porque o nosso tempo já se alonga demasiado. Irmão, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Jesus Cristo é quem, na verdade, nos faz entrar na verdadeira terra prometida. Por isso somos novas criaturas. E aqui o estar em Cristo é batismo. O viver o batismo, não só receber a água, o viver o batismo. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação, sacramento da penitência. De onde vem o perdão? Parte primeiro do Pai. O Pai perdoa, mas nós devemos de querer ser perdoados. E para isso nós devemos de fazer um caminho de retorno como filho pródigo. Estamos fazendo esse caminho de retorno? Já nos confessamos para a Santa Páscoa? Estamos vivendo o sacramento da penitência, a conversão de vida? Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. O sacramento da penitência, mais uma vez, é Deus quem nos reconcilia. Ele perdoa por primeiro, mas nós devemos de nos deixar ser perdoados. Se nós não recorremos ao Pai,
Se nós não pedimos perdão, não reconhecemos nosso erro, o perdão não pode ser derramado sobre nós. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós, em nome de Cristo. Nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. A iniciativa, mais uma vez, é do Pai, é de Deus. É como um pai que fica indo ao encontro do filho, até que o filho volta e lhe concede tudo o que é necessário, a dignidade. E nós temos vivido essa reconciliação com Deus, mudando a nossa vida, mudando o rumo de nossa vida. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus, nos tornemos santos. E assim encerramos hoje a nossa meditação. Que possamos viver bem este texto, meditar e reconhecer o amor de Deus por nós e nos convertermos verdadeiramente a Ele, abandonando nossas vidas em Suas mãos, servindo da maneira correta, que é por a vida à disposição dos projetos e desígnios divinos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a voltarmos a Deus como seus filhos, reconhecendo-o verdadeiramente como Pai e vivendo como filhos de Deus. Imitemos a Cristo no amor, na obediência, na santidade, para merecermos um dia participar da glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos.